Os caras te dizem, não conte a eles, Rob. Sim, sim, sim. Não conte às pessoas o que você sabe. Mantenha-os pobres. Bem, eu vim de uma família com uma atitude pobre, porque o rico, pobre e classe média começa com uma atitude fundamental. Então eu estava no Havaí, com 9 anos de idade. Meu pai era um chefe de educação, com PhD, um homem muito esperto e uma boa pessoa. E por alguma razão, nós nos mudamos para a cidade, e eu fui para uma escola com crianças ricas. De repente percebi que era pobre, porque é relativo. E os pais dessas crianças eram donos de bancos, de plantações, concessionários de carros, empresa de frigorífico, fazendas, e eu pensei, como é que o meu pai não é dono disso? Então eu levanto minha mão, quando eu tinha 9 anos de idade, e pergunto para minha professora da 4ª série, quando nós vamos aprender sobre dinheiro? E ela respondeu, o amor pelo dinheiro é causa de todo o mal. Nós não ensinamos sobre dinheiro na escola. E eu perguntei, por que não? E ela falou, pergunte para o seu pai, ele é meu chefe. Meu pai era o chefe de educação da escola, então eu fui para casa e perguntei a ele, por que não aprendemos sobre dinheiro na escola? E ele olhou para mim e disse, porque o governo não nos deixa ensinar essa matéria. O governo nos diz o que podemos ensinar e o que não podemos ensinar. Eu achei aquele estranho. E eu disse, mas nós não vamos à escola para aprender sobre dinheiro? Ele disse, não, seu trabalho é conseguir um emprego. Eu disse, mas você consegue um emprego para ganhar dinheiro. Ele diz, não, você deve apenas conseguir um emprego. O objetivo de ter um emprego não é ganhar dinheiro? Ele fala, você está certo. Eu disse, então por que não aprendemos sobre dinheiro? Eu posso pular parte do emprego, sabe? Ele ficou perturbado e disse, se você quer aprender sobre dinheiro, por que não pergunta ao pai do seu melhor amigo sobre dinheiro? Eu disse, por quê? É o Mike? Por que perguntar a ele? Ele respondeu, porque o pai do Mike é um empreendedor. Eu perguntei, e o que você é? Ele respondeu, eu sou um empregado. Eu sou um empregado do governo. E eu falei, mas qual a diferença? E ele disse que a diferença é que o empreendedor deve saber sobre dinheiro, ou então não é mais um empreendedor. Ele disse que o empregado não precisa saber nada sobre dinheiro, porque o governo vai cuidar dele ou a empresa vai cuidar dele. Então, eu sou uma criança, estou todo confuso, mas eu segui o conselho do meu pai e fui até o escritório do pai do Mike, bati a porta e disse, estou aqui, tenho 9 anos, me ensine sobre dinheiro. Ele disse, cai fora, garoto. Mas foi assim que a história de pai rico, pai pobre começou. E finalmente, com persistência, meu pai rico começou a me ensinar sobre dinheiro, com uma condição. E essa condição era de que ele nunca me pagaria. Ele dizia, no momento em que eu te pagar, você pensará como um empregado. Ele dizia, essa é a armadilha. Empreendedores trabalham de graça. E agora, tenho 9 anos de idade, minha cabeça está se partindo em duas. Ele diz, você nunca vai querer um salário, entenda isso, garoto. Eu disse, ok, entendi. Eu perguntei, como eu consigo dinheiro? Ele respondeu, é isso que os empreendedores descobrem. Então como eu aprendo sobre dinheiro? Então, ele apenas abriu um tabuleiro de banco imobiliário. Eu trabalhava de graça, pegando bitucas de cigarro, ele tinha hotéis e restaurantes, e eu limpava e fazia tarefas pequenas. E à medida que eu ficava mais velho, comecei a trabalhar no escritório, em marketing, contabilidade. Eu era basicamente um aprendiz, mas sempre trabalhei de graça. E ele me ensinava sobre dinheiro, mas o jeito que ele ensinava era jogando banco imobiliário. E um dia eu fiquei irritado. Eu perguntei, quando é que você vai me ensinar sobre dinheiro? E ele disse, o que você acha que estamos fazendo? Eu disse, estamos jogando banco imobiliário. E ele, não. O que acha que estamos fazendo? Jogando banco imobiliário. O que acha que estamos fazendo? Eu disse, eu não sei. Eu estou te ensinando sobre dinheiro. E então, é quando você tem uma casa verde, sabe? Ele dizia, existem muitas fórmulas para ter muito sucesso com dinheiro. Existem milhares delas, mas uma das melhores é no jogo banco imobiliário. E ainda é hoje. 4 casas verdes e um hotel vermelho. É o quê? Ele diz que uma das melhores formas de acumular grande riqueza é brincar de banco imobiliário na vida real. 4 casas verdes, um hotel vermelho. Isso é tudo? É sim. E ele diz, o que você acha que estou fazendo? Eu respondi, não sei. Então ele me levou para ver suas casas verdes. E 10 anos depois eu tinha 19 anos. Eu estava estudando em Nova York e voltei para o Havaí. E meu pai rico tinha comprado um maior terreno, bem no meio da praia de Waikiki. E quando você vai à praia de Waikiki hoje, você vê o hotel Hyatt Regency. Aquele é o hotel dele, exatamente como no banco imobiliário. Adquire ativos e eles se tornam ativos maiores. Ele mantinha o que se chama de montagem, porque aquela propriedade não era tão grande naquela época. Então ele teve que comprar todos os caras menores, porque Waikiki era uma cidade pequena e suja. Então ele comprou uma loja aqui, uma loja ali, levou tempo, mas ele finalmente montou essa grande propriedade. Então ele e Hyatt criaram esse grande hotel, e acaba de ser vendido por 800 milhões de dólares.
Então foi assim que eu aprendi sobre dinheiro. Já tive perdas financeiras, já tive pessoas me esfaqueando pelas costas, mas tudo isso foi bom, porque eu pude crescer com isso, e isso é espiritualidade. Pessoas que têm medo de cometer erros, como ensinam na escola, elas não têm como crescer, porque a espiritualidade diz que há o bom e o mal, tem o certo e o errado, existe o em cima e embaixo. A maior parte das pessoas só quer estar certa, só querem ser positivas. Bom, você não pode ter isso. Essa não é a realidade. Eu não era pobre, segundo o padrão da maior parte das pessoas, mas eu vim de uma família com uma atitude de pobreza, se é que me entende, porque ricos, pobres, classe média, pobreza começa com uma atitude fundamental. Pobreza é passada adiante, é ensinada nas famílias. Classe média é ensinada nas famílias. Isso tudo provavelmente foi ensinado para você. Sabe, o seu superego foi ensinado. Arranje um emprego, trabalho duro, ou você nunca vai ser rico. Ou, os ricos são maus, ou o que seja. Então, o sistema escolar nunca vai te ensinar sobre dinheiro. O sistema de ensino foi projetado para te ensinar a ser um empregado, o que é importante, ou um médico, ou um advogado, um especialista, mas nunca sobre dinheiro. E o que a maior parte das pessoas não tem é conhecimento real sobre negócios, como contabilidade, sabe? Como endividamento, impostos, você tem que saber essas coisas, mas eles não ensinam isso nas escolas, a ninguém. E as pessoas me perguntam, como foi que o seu pai rico aprendeu tudo isso, enquanto o seu pai pobre, um PhD, não aprendeu? E a resposta é muito simples. O meu pai rico e o pai do meu melhor amigo, o pai dele, morreu quando ele tinha 13 anos de idade. Então, ele teve que assumir os negócios da família aos 13 anos para administrar. Ele teve que abandonar a escola, o que foi sua bênção. Entende? Uma bênção. Não uma... Sabe, às vezes uma bênção não parece uma bênção, mas acaba sendo uma bênção. E seus professores passaram a ser seu contador, seu contabilista, seu advogado, seu banqueiro, seus agentes imobiliários. Então, ele teve o que eu chamo de professores de verdade, não esses falsos professores de escola. Veja, a maior parte dos professores na escola estão fora da ética. Eles ensinam matérias que eles próprios não praticam. Eu perguntei a um professor no meu 3º ano de cálculo. Havia uma matéria chamada Força dos Materiais. Eu perguntei, por acaso eu vou usar algo dessa matéria? Ele responde, não. Eu perguntei, por que você ensina isso? Ele disse, porque me pagam. Eu perguntei, você já usou isso? E ele respondeu, não. E é por isso, sabe, que na vida, uma das coisas que eu sugiro para as pessoas é encontre professor de verdade, em vez de confiar em falsos professores. E um falso professor é alguém que não pratica o que ensina. Já um professor de verdade é alguém que faz aquilo que ensina todos os dias. Então meus contadores, advogados, eles estão lá todo santo dia. E é assim que eu aprendo. Porque todo dia eu resolvo problemas no meu negócio. Eu tenho contadores, advogados, banqueiros e todas essas pessoas na descagem rápida, porque eu estou resolvendo problemas com a minha equipe. Eu vejo você disseminando esse conhecimento e os caras ricos te dizem, não conte a eles, Rob. Sim, sim, sim. Não conte às pessoas o que você sabe. Mantenha os pobres. Mas sabe de uma coisa? Infelizmente, os pobres, é como se diz na Bíblia, eles sempre estão entre nós, porque começa aqui em cima. Certo? É aquela mentalidade do medo. São as palavras, sabe? Quando eles dizem, não posso comprar isso, não posso fazer aquilo, eles caem. Eles se tornam aquilo que eles falam. Meu pai, com PhD, dizia, você pensa que eu sou feito de dinheiro? Eu não posso pagar por isso. E meu pai rico dizia, é por isso que ele é pobre. Pessoas pobres dizem, eu não posso pagar por isso, não posso fazer aquilo, não tenho tempo. É uma fuga, entende o que eu digo? Porque é mais fácil dizer, não tenho dinheiro. E o que seu pai rico costumava te dizer, em vez de não tenho dinheiro? Como eu consigo dinheiro? Como eu consigo fazer isso? Entende? O que é preciso? Ou, por que eu deveria fazer isso? Ele dizia que uma pergunta abre a mente, uma afirmação fecha a mente. Quando você diz que não tem dinheiro, sua mente se fecha, e você se torna o que você diz. Muitas pessoas dizem que o dinheiro não é tão importante para elas. Então, se você não se importa com dinheiro, o dinheiro não se importa com você. Você sabe que palavra tem um grande poder. Então muitos dizem, eu nunca serei rico. Ou, os ricos são gananciosos. São os pobres que são gananciosos. Se você pensa sobre isso, porque para ser rico, você tem que dar algo. Eu tive que produzir livros, jogos, eu compro imóveis e ofereço moradia, forneço empregos e tudo isso. Por isso sou rico. Enquanto você não mudar sua mentalidade, seu dinheiro não vai ajudá-lo. E vemos isso com pessoas que ganham na loteria. Pessoas que ganham muito dinheiro. Eles ainda têm o mesmo problema, certo? Porque eles têm a alma daquele homem pobre.